Olá, galerinha do Pré-Cefet, Pré-Coltec. Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre essa obra maravilhosa, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que está aqui em minhas mãos. Hoje eu vou ter duas companhias ilustres. Está aqui ao meu lado o professor de História, Cássio Luide. Faz cara de guerreiro aí. E o Guilherme faz cara de mal. Eu tive que pedir, gente, para o Cássio não entrar de voadora, né? Toda essa questão aí do coronavírus, fora que eu poderia me machucar. Então ele está hoje aqui mais quietinho na dele, mais bonitinho, sentadinho ali para me auxiliar, para a gente falar dos contextos históricos também do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que eu, de verdade, gente, eu gosto muito desse livro. É um livro muito interessante. Eu quero que vocês percam o preconceito com esse livro, percam o preconceito com a linguagem e vejam que é um livro que traz debates muito interessantes. Eu estou com ele aqui em minhas mãos, vocês podem ver que a minha edição está completamente grifada. Então é isso que vocês vão fazer com o livro de vocês. Vocês vão grifar, tá vendo? Vão puxar a setinha, vão escrever, vão anotar as palavras que vocês não entenderam. É um livro muito interessante. É um livro que foi escrito ali no comecinho do século XX pelo Lima Barreto. E hoje eu não quero aprofundar muito nesse livro. A minha intenção hoje é realmente abrir a cabeça de vocês e dar um panorama geral, para que vocês leiam a obra já entendendo um pouco sobre o que ela vai trazer. E essa obra é muito importante entender também, em relação a ela, os contextos históricos e geográficos. Inclusive, no ano passado, caso se eu estiver errado me corrija, a prova do Coltec que cobrou questões relacionadas à Revolta da Armada, à Primeira República. Você tem lembranças disso? Olha, não cobrou como a gente esperava. Sim, mas é uma perspectiva, mas né? Já que vai estar no chance, livro, né? pode ser que seja cobrado também na prova de história. Mas para entender a obra como um todo, você precisa entender melhor os contextos históricos e geográficos que abarcam todo o conteúdo dessa literatura. Então, vamos começar aqui. Primeiro eu queria falar com vocês da primeira parte. O livro ele é subdividido em 3 grandes partes. A primeira parte vai falar sobre a cultura. Então, o próprio nome do livro já diz, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então já tem um spoiler aí. Vocês já sabem que o fim do Policarpo não vai ser lá muito legal. Curiosidade, Policarpo é a junção de 2 radicais aí. A gente tem poli, que quer dizer múltiplos, né? Poliglota, poliamor, e a gente tem carmo, que quer dizer sofrimento. Então esse é um personagem que ele está destinado a sofrer, infelizmente. Apesar de ser um cara gente boa, apesar de ser um cara maneiro, ele era um cara que estava destinado a sofrer. Então nessa primeira parte, o que chama a atenção desde o começo é o patriotismo do Policarpo. O Policarpo era um cara patriota acima de tudo. Então, a única coisa que ele queria na vida era exaltar a pátria. Ele amava a pátria em todos os seus contextos. Então, ele só lia obras que eram escritas por escritores brasileiros, ele só comia comida brasileira, inclusive a irmã acha um saco isso, que ela só pode cozinhar coisas brasileiras. No jardim dele não tem nenhuma flor, porque só pode ter plantas brasileiras. Então, tudo que ele fazia era voltado para isso. Inclusive a música, né? Tem uma parte do livro que vai falar sobre a viola, principalmente relacionando a outro personagem que é o Ricardo, e ele vai perceber que o instrumento mais nacional, genuinamente brasileiro, é a viola. E aí eu queria perguntar para o Cássio se dá para a gente ter alguma abordagem histórica dessa questão da viola, onde que ela era utilizada, em que contexto, como que ela chegou até o Brasil. Bom, primeiramente, como você disse, né, Pedro, esse é um livro muito rico e, na verdade, quase tudo que se fala sobre esse livro tem uma contextualização histórica. Interessante saber que o Policarpo está destinado a sofrer. Afinal de contas, nessa visão dele de amar a pátria, ele está indo na contramão do que as outras pessoas estão sentindo nesse momento. Afinal de contas, esse é o momento que as pessoas estão se sentindo esquecidas pelo governo. O governo é elitizado, o governo acabou de passar por uma transição republicana que não teve a participação popular. Lembre-se daquela frase, do jornalista da época, Aristides Lobo: o povo assistiu à proclamação da República bestializado, né? Então esse povo não se sente assim com desejo de amar o Brasil, porque não tem uma noção muito certa do que o Brasil está disposto a fazer pelo seu povo, né? O povo enxerga que o Brasil é somente o governo. No que diz respeito à viola, a gente ainda consegue perceber uma outra característica importante desse momento. Existiam várias coisas hoje que nós consideramos como símbolos nacionais, como símbolos de representação do nosso povo, que na época eram até mesmo crime. A viola era considerada uma coisa de caboclo, portanto uma coisa que seria desprezível.
Outra coisa semelhante nesse momento é a capoeira, que era considerada crime. Qualquer atividade aí de lazer que deixasse as pessoas ociosas poderia ser levada aí para essa, no que diz respeito à cultura popular, tá? Qualquer atividade que deixasse as pessoas relaxadas, popularmente falando, poderia ser encarado como algo problemático, algo que apontaria para vadiagem. As pessoas que estavam normalmente nas ruas fazendo roda de capoeira ou roda de viola, elas poderiam ser presas pelo governo, serem levadas obrigatoriamente para os quartéis, para o serviço militar, para virar marujo na marinha, na época a gente chamava de armada, tá? Ou até mesmo ser preso se a pessoa se recusasse. Então a viola era vista com maus olhos por ser um instrumento popular. Interessante o Cássio falar isso, porque o livro vai tratar exatamente disso. Ou seja, o Policarpo ele tenta tocar viola, inclusive ele chama o Ricardo de Coração dos Outros justamente para aprender a tocar viola, e ele vai ser discriminado, ele vai ser criticado pelos vizinhos porque ele estava fazendo uma coisa ali que era vista como uma coisa de vagabundo. Então, aqui a gente vai ver um Policarpo que era apaixonado pela pátria. Eu peguei essa imagem, que é do filme O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então já fica a indicação para vocês aí assistirem um filme, está disponível no YouTube completo. O filme faz várias alterações, né? Sempre que há uma transformação de uma obra literária para um filme, há certas mudanças, mas é muito interessante a gente ver para entender. E esse é o personagem que faz o Policarpo lá no filme. Vocês podem ver que ele está com um óculos aí, inclusive já para falar de vocabulário, isso aí é o que eles conheciam como um pince-nez, que é esse óculos sem armação, né? Um óculos que está grudado ali só no olho da pessoa. Hoje isso já não existe mais. Então, se você tiver dificuldade de entender o que é um pince-nez, já está aí explicado para você na própria imagem. Então, além de ser apaixonado pela pátria, uma coisa que é importante da gente destacar do Policarpo é que ele era um cara bem intencionado. A gente vai ver uma série de outros personagens que falam de pátria, que batem no peito, que falam que amam o Brasil, mas que na verdade estão querendo algo mais, que na verdade estão querendo dinheiro, estão querendo subir na vida. O Policarpo ele não quer subir na vida. O Policarpo ele quer amar o Brasil, ele quer exaltar o Brasil, ele quer colocar o Brasil na posição em que ele acha que o Brasil merece estar. E ele é um cara muito estudioso. Ou seja, esse amor dele pela pátria, esse patriotismo, não é um patriotismo de gogó, não é um negócio da boca para fora. Então ele senta e ele estuda, então ele lê, ele pesquisa sobre, ele vai tentar entender quais são as danças brasileiras, ele vai conhecer sobre língua tupi, ele sabe o nome de todos os rios que tem no Brasil. Então ele é um cara realmente estudioso, um cara que gasta o tempo dele ali para falar sobre a pátria. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, um acontecimento que há na primeira parte do livro, que chama muita atenção da gente, que é a parte em que o Policarpo vai enviar um requerimento para a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, pedindo que fosse oficializado o tupi como língua oficial do Brasil. Então ele escreve lá um documento pedindo que o tupi fosse a língua oficial do Brasil. Por quê? Porque ele acreditava que a língua genuinamente brasileira era o tupi, porque o português é de Portugal, não é do Brasil. E ele faz isso na maior boa intenção, ele realmente acredita naquilo. Só que o que vai acontecer? As pessoas vão zoar do Policarpo. Então ele vai virar motivo de chacota no Rio de Janeiro, ele vai sair nos jornais, mas tudo com um tom de deboche. Então ele vai ser muito ridicularizado por essa ação dele. Então o patriotismo dele vira motivo, na verdade, de chacota. Claro que há um certo exagero nessa medida do Policarpo. Imagina só, do dia para a noite você instituir o tupi como língua oficial do Brasil. Seria algo muito difícil, seria algo muito trabalhoso. Você traduzir todos os documentos oficiais, ensinar todos os professores de português a serem professores de tupi-guarani. Seria um processo difícil, mas também não era para ridicularizar ele. Ou seja, o que ele queria, o que ele estava falando, por mais que fosse exagerado, tinha um fundo de uma boa intenção, de valorizar o Brasil. Ou seja, a gente tinha esquecido todo o idioma tupi-guarani, ele tinha ficado para trás. Ele tinha sido, inclusive, proibido, né? O Cássio aí até me lembrou da questão do Marquês de Pombal. Fala um pouco sobre isso, Cássio, sobre a questão do Nhangatu, da língua geral. Na verdade, é muito interessante isso que o Pedro falou, e a gente pode até ter um estranhamento no primeiro momento, né? Como é que alguém quer mudar a língua do país por uma língua indígena, mas nós vivemos um processo inverso no século XVIII, quando, na realidade, na maior parte do Brasil, nas maiores regiões do Brasil, se falava a língua geral, que era, sobretudo, uma mistura da língua tupi com um pouco de português.
E veio uma proibição de Portugal, em meados do século XVIII, pelo Marquês de Pombal, definindo que a língua geral deveria ser proibida. As pessoas deveriam parar de falar tupi, deveriam parar de falar o português misturado a outras línguas e falar somente o português. Então teve que ter essa adaptação que o Policarpo queria fazer de maneira inversa no século XVIII. Né? O português passou a ser a língua oficial e isso foi um decreto real. Ou seja, a língua tupi foi de certa forma proibida no Brasil, né? Sim. Se você tivesse um estabelecimento que tivesse escrito lá uma placa na língua tupi ou na língua geral, você poderia ser multado, ser criminalizado por isso. Então o que ele queria, que pode parecer um pouco absurdo pra gente, na verdade faz sentido se a gente olhar do ponto de vista histórico. Essa edição aqui do Tristinho de Policarpo Quaresma traz na capa um Policarpo mais com termos indígenas. Então ele está aí com o que parece um cocar, né? Com aquele artefato que os indígenas utilizam, com um papagaio aqui no ombro dele. Então, para lembrar todo esse caráter indígena. É interessante dizer também sobre o caráter romântico do Policarpo. Ou seja, o Policarpo, assim como os autores românticos, José de Alencar, Gonçalves Dias, o que ele queria era achar o verdadeiro Brasil. Um Brasil em que o índio fosse o herói nacional. Então, por achar isso, por acreditar que o índio era a real representação do Brasil, é que ele chega a essa conclusão de que a língua oficial do Brasil deveria ser a língua tupi. Mas, obviamente, ele não consegue sucesso, na verdade, ele vai virar motivo de chacota por causa disso. E aí, outros dois tópicos que eu queria aproveitar aqui os professores de História e de Geografia para falar é a questão da urbanização e da favelização e o fim da escravidão. Então, há um trecho na primeira parte do livro, se não me engano é no segundo capítulo, em que o Policarpo vai junto ao Albernaz, o Albernaz é o vizinho do Policarpo, eles vão encontrar uma ex-escrava do Albernaz, que é a Maria Rita. E aí tem uma descrição de uma cena que parece ser o que a gente conhece hoje como uma favela. Então ele coloca lá uma descrição bem detalhada de coisas ruins que estavam cercando aquelas pessoas naqueles espaços. Então um mau planejamento da urbanização naquele contexto. E aí isso talvez tenha relação com o fim da escravidão. Eu queria ouvir primeiro o Cássio e depois o Guilherme um pouco sobre isso. Então, como eu disse a princípio, né, o fato das pessoas não amarem o Brasil, não se sentirem representadas ou cuidadas pelo governo brasileiro, vem se estendendo aí desde o fim do Império. Lembrando que a escravidão ela foi encerrada, né, no dia 13 de maio de 1888 no Brasil, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. E o que acontece? Não houve nenhum tipo de política social para abraçar esses negros que foram libertados da senzala. Então, onde eles foram parar? Nos piores lugares da sociedade. Tá? E detalhe, algo que o Guilherme vai trabalhar daqui a pouco, os brancos não queriam contratar os ex-escravos como trabalhadores. Os brancos começaram a contratar imigrantes que vieram da Itália, que vieram da Espanha, de outras regiões da Europa, enfim. Tá? Então, para os negros, ex-escravos, sobra desemprego, sobra rejeição social. Detalhe, gente, havia teorias pseudocientíficas na época pseudocientíficas, não científicas, que diziam que se a população brasileira se miscigenasse, ela ficaria degenerada. Então era necessário promover o branqueamento do povo brasileiro. Ou seja, os negros deveriam desaparecer. Isso era algo presente ainda no início da República. Tá? Então o negro ele vai ter dificuldade de encontrar emprego, o negro vai ter dificuldade de encontrar uma área de habitação. Lembre-se que desde a metade do século XVIII, o governo criou, da metade do século XIX, o governo criou a lei de terras. Então as terras devolutas, vazias, não podiam ser ocupadas por ex-escravos. Eles vão, gente, cair num estado de miséria sem nenhum tipo de assistência social. Qual é o lugar onde essas pessoas vão encontrar moradia próximo aos centros urbanos? Nas áreas periféricas. Tá? Então começa a acontecer um grande processo de favelização e da construção de muitas comunidades. Vai ser um lugar que vai sobrar para essas pessoas. E como nós linkamos agora há pouco, né? Se você tivesse aí desempregado na rua, fosse um negro, provavelmente o governo ia te culpar pelo crime de vadiagem, ia te encarar como um marginal e você poderia acabar sendo preso por isso ou ser recrutado de forma forçada para servir nas Forças Armadas Brasileiras. Eu acho que basicamente é isso, né? Só para ressaltar esse ponto, a Maria Rita, inclusive, vai dizer uma frase que é muito forte, que ela sentia saudades da época da escravidão. Na verdade, o narrador que vai dizer que ela provavelmente estava sentindo saudades da época da escravidão. E ele quer ressaltar justamente isso, que esse processo, essa transição, não foi feita da forma correta, não foi feita observando realmente as questões humanas relativas aos ex-escravos naquela época.
Então a condição social deles ou ficou basicamente a mesma, ou melhorou só um pouquinho, ou em alguns casos até piorou. E aí eu queria perguntar para o Guilherme essas questões relativas aí à urbanização, mobilidade urbana, como que isso foi feito naquela época. Vai lá, Guilherme, cara de mal. Qual é, pessoal? Bom demais, estou aqui no cantinho, né? Vou falar agora um pouquinho sobre geografia, igual o Pedro falou, né? Que nessa parte do livro vai ter a questão da urbanização e também da favelização. Primeiro é importante saber o que significa urbanização. Urbanização é um processo de expansão das áreas urbanas. Então, quando a gente fala urbanização, a gente está falando das cidades, tá? Então, você tem que associar urbano, cidade. E o livro é muito interessante porque existe uma mobilidade espacial. Dependendo do contexto do livro, você vai ter um momento, principalmente nessa primeira parte, na área urbana. Então, o foco ali vai ser na área das cidades. Na segunda parte que o Pedro vai falar, o Policarpo ele muda para a área rural, ou seja, ele vai para o campo. E na última parte, ele volta para a cidade, para essa área urbana. Existe uma concentração política no Rio de Janeiro na área urbana. Então é interessante reparar nessa mobilidade espacial que ocorre durante a obra. Beleza? E no que o Pedro falou, no que o Carlos falou, é interessante a gente falar um pouco do conceito de subúrbio, também conceito de favelização. Porque o subúrbio carioca, durante a Primeira República, tinha um outro significado. Quem morava principalmente na Primeira República, durante a Primeira República? As classes mais ricas. Interessante que o Lima Barreto ele vai retratar essa transição da Primeira República, que tinha uma classe mais rica, para um subúrbio que vai abrigar a população mais pobre. Então o Lima Barreto ele mostra muito bem esse período de transição. Então não deixa de ser um registro histórico, ok? E por que o subúrbio carioca antes abrigava uma classe mais rica e agora começa a abrigar uma classe mais pobre? Nós temos dois motivos para isso. Um motivo, o Carlos já falou, o fim da escravidão, né? Então, você vai ter, a partir de 1888, um fim da escravidão no Brasil. Os escravos não vão ter nenhum apoio do governo, nenhuma política social, nenhuma política de moradia, e eles vão para as áreas longe do centro, as áreas mais baratas para eles. Então, eles ocupam os morros e o subúrbio. E tem uma parte que o Policarpo fala isso, que o bairro onde ele mora vai ser ocupado por trabalhadores braçais e ex-escravos, além de imigrantes que não tiveram apoio do governo. Então, o fim da escravidão explica essa mudança do subúrbio. E um outro motivo é o fim dos cortiços no centro do Rio de Janeiro. Ali no início do século XX, o governo do Rio decide acabar com os cortiços que estão no centro da cidade. Houve uma gentrificação, então uma expulsão da população mais pobre. A população mais pobre, então, não vai morar mais na área central, vai morar onde? No subúrbio. Então, o livro fala um pouco dessa mudança, né? E lembrando que ocorre também a favelização. O que é favelização? É um processo de aumento das favelas. E as favelas são marcadas pela ausência de infraestrutura urbana. Então, você não tem saneamento básico, você não vai ter transporte direito, você não vai ter áreas de lazer. Então, isso tudo marca as áreas das favelas. Beleza? Então, eu volto com o Pedro. É isso aí, galera. Então, dado esse contexto geográfico, esse contexto histórico aqui da obra, da questão da urbanização, da favelização, eu acho que ficou bem completo para vocês entenderem qual era o contexto da época e quais são os processos que o livro aborda. Então, eu não quero dar spoiler para vocês, tá? Eu sei que hoje em dia spoiler é até motivo de pena de morte, né? Então, deixa isso para vocês entenderem como que vai acabar essa primeira parte. O que eu posso dizer para vocês é que após a primeira parte, o Policarpo vai se mudar para a fazenda. Ele vai comprar um sítio, que se chama Sítio do Sossego,
e ele vai ficar lá nesse sítio, agora ele vai voltar as questões dele para a agricultura. Então, aquela exaltação que estava voltada para a cultura, agora vai se voltar para a agricultura, para a questão da terra. Então, ele vai abordar essa questão, ele vai exaltar as terras brasileiras. O objetivo dele, de novo, não é ser rico, não é ser milionário, é provar que as terras brasileiras eram as mais férteis do mundo, provar que as terras brasileiras, tem até aquela frase famosa que aqui a terra aqui, onde tudo se planta, tudo se nasce, né? Então essa que é a ideia do Policarpo, só que ele não leva jeito nenhum para isso. Então tem até cenas muito engraçadas no livro, em que ele vai tentar botar a mão na massa, ele vai tentar capinar a terra, vai tentar plantar, só que ele não leva nenhum jeito. Então ele cai de cabeça no chão, ele come terra, dá tudo errado para ele, mas ele não desiste. Por quê? Porque ele não é egoísta, né? O Policarpo não está nem aí para ele mesmo, ele quer exaltar o Brasil, ele quer exaltar as terras brasileiras. Então o nosso plano de fundo aqui da história vai mudar. A gente vai sair, como o Guilherme já disse, de um contexto urbano e vai passar a entender um contexto rural. Essa dicotomia, essa diferença entre o rural e o urbano, essa oposição, é uma coisa muito comum do período literário, do pré-modernismo, que é o período em que o Lima se encontra. Então o pré-modernismo vai trazer sempre essa diferença, essa dicotomia aí entre o que é rural e o que é urbano. Então ele agora vai se concentrar na exaltação dessas terras brasileiras, e algumas outras coisas vão dificultar essa exaltação, esse amor dele pela terra. Uma das primeiras coisas que acontece é a questão da peste. Então, em toda plantação você tem que lidar com alguns problemas. Por exemplo, com a invasão de formigas, ou de cupins, ou de gafanhotos. No caso aqui é com as formigas especificamente as formigas saúvas. Então ele chega em um dia na plantação dele, especificamente no depósito, e as formigas vão tomar conta dele, porque a fazenda dele já estava tomada por essas formigas. E aí ele vai perceber que não tinha como muito lidar com aquilo. Por quê? Ele precisaria que os vizinhos dele também lidassem com o mesmo problema. Porque não adianta nada ele matar as formigas do terreno dele se o terreno vizinho não matasse as próprias formigas. Então essa é uma primeira dificuldade que o Policarpo vai enfrentar em relação à agricultura. Uma outra parte muito interessante, uma discussão interessante que o livro traz nessa segunda parte, é a questão dos miseráveis que estavam ali num contexto mais rural. A gente tem uma personagem muito importante que é a Olga. Inclusive já abro um parênteses aqui que os alunos muitas vezes perguntam: essa Olga aí tem alguma relação com a Olga lá do Getúlio Vargas, do Carlos Prestes? A gente está falando aqui de mais ou menos que data, Cássio? Aí nós estaríamos falando da última década do século XIX. E o governo do Getúlio Vargas foi quando? 1930. A Olga chegou ao Brasil em 1935. Então, resumindo, é impossível que essa Olga aqui seja a Olga Benário, tá? Só para resolver essa dúvida, para ninguém me perguntar depois. Então, a Olga, ela é a afilhada do Policarpo. E ela é uma personagem, talvez seja a personagem mais lúcida da obra. Ela tem bom senso, ela talvez seja a única personagem sensata realmente do livro. Mas ela tem certas ignorâncias. Então ela entende o processo ali de uma forma muito simples. O que acontece? Ela vai chegar lá no contexto rural e vai ver que tem um monte de terra vazia, um monte de terra improdutiva e um monte de gente passando fome. Então, basicamente o que ela pensa: por que a gente não junta a fome com a vontade de comer? Ou seja, por que a gente não junta essas pessoas que não têm terra com a terra improdutiva? E aí ela se dirige ao Felizardo, que é o empregado do Policarpo, e pergunta para ele: e aí, Felizardo, por que é que a gente não... Por que é que vocês não tomam conta dessas terras aí e começam a produzir? E a resposta dele é muito simples, mas muito direta. Uai, a terra não é nossa. E formiga? Nós não temos ferramenta. Isso é bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo. O governo não gosta de nós. Então ele vai falar aqui de algumas coisas que eu queria até perguntar para o Guilherme. Ele vai falar do fato da terra não ser nossa, ele vai falar das questões das pestes, e ele vai falar dessa relação do governo com os miseráveis. Ou seja, o que ele dá a entender é que o governo dava preferência aos imigrantes e não aos ex-escravos, e não aos que aqui já estavam. Então eu queria aproveitar a presença do Guilherme para perguntar um pouco sobre essas relações aí. Corta pra mim. Corta pra 18. Corta. 18. Pessoal, então falando dessa questão agrária do livro, né, do Policarpo Quaresma, é importante a gente falar o quê? Da diferença entre agricultura e agrário, ok? Então a agricultura está relacionada ao tipos de cultivo, às técnicas, tá? Então o Policarpo Quaresma tem uma preocupação
inicialmente com a agricultura. Já a questão agrária vai ser uma preocupação da Olga. A Olga que vai falar sobre a agrária, a questão agrária. E o que é a questão agrária? Tem a ver com a estrutura fundiária, então tem a ver com a concentração de terra. Lembrando que no Brasil nós temos essa característica desde a época da colônia. A quantidade de terra, na sua totalidade, fica nas mãos da elite. Beleza? Então, como o Pedro falou, a Olga, ela vai visitar o Policarpo e ela consegue observar o quê? A miséria geral da turma, né? Da população rural. A população rural vive na sua miséria. E quais são os motivos para essa pobreza no campo? Dois motivos. Então você tem a concentração de terra, e isso a gente pode linkar com a lei de terras que o Cássio falou, que ela surgiu em 1850. Essa lei de terra, ela foi terrível para a população pobre. A lei de terra falava o quê? Que só é possível ser dono de terra a partir da compra. Ou seja, se você não tinha condição de comprar terra, você não ia ser proprietário de terra. Então imagina a população pobre, que era a maioria naquela época, a população escrava, né, os pequenos camponeses. Eles não teriam condições de comprar a terra. Então, isso também explica a miséria. Eles não eram proprietários de terras. Então, eles não iam ocupar as melhores terras. E um outro motivo também, que explica a concentração, tem a ver com a política pública do governo brasileiro no século XIX, que incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil. Tá? Imigrantes, esses que receberam terras e receberam as técnicas, ferramentas para trabalhar no campo. E a população brasileira, ela ficou o quê? Ela ficou a escantear, à margem. Então, isso explica a miséria no campo. Tá? Lembrando, uma solução, vou imaginar uma proposta aí, uma questão, reforma agrária, né? Como você muda esse panorama no campo? Reforma agrária. Beleza? Pedro, então, vou passar a bola para você. Pode vir. Então, vamos passar agora, pode passar o slide. Agora, o último dos problemas que o Policarpo enfrentou, que foi a questão ou um dos grandes problemas que ele enfrentou no campo, que foi a questão da política local. Então, ele chega lá no campo e existe um cara que é basicamente o dono da cidade, né? O político mais influente da região. E o que vai acontecer é que esse político local chega ao Policarpo e exige que ele simplesmente o apoie politicamente. E o Policarpo não quer saber de política, o Policarpo não gosta de política. O que ele quer, na verdade, é a terra brasileira. Então ele fala, não quero me envolver com isso aí. Então essa negativa do Policarpo vai gerar para ele uma série de vinganças. Então ele começa a receber multas, ou multas que não eram cobradas de outros agricultores da região. Ele começa a ser cobrado impostos altíssimos, sem noção, sem base. Até no jornal local vai sair um poema zoando o Policarpo, mandando ele voltar para a cidade grande, porque aquilo ali não era o lugar dele. Então ele vai enfrentar um sério problema em relação à política. Ele não queria fazer nada, ele não queria ter que ajudar ninguém, ele queria fazer o dele. Só que não era possível, porque a política local rodava de uma forma diferente. Então eu queria chamar o Cássio novamente para falar um pouco sobre isso, que hoje a gente já entende como coronelismo, mas o que parece é que naquela época ainda não havia se estruturado ainda esse processo. Aquilo ali que a gente vê no livro é a base do que passa a ser o coronelismo, um patrimonialismo que ocorre na região. Bom, vamos lá compreender algumas questões então. Primeiramente, a gente está falando agora de política no campo, né? O Policarpo Quaresma, ele saiu de um contexto político urbano que estava dominado pelos militares. Eram os militares que proclamaram a República, que estavam ali comandando a capital. Quando ele passa para o meio rural, ele se dá com uma outra realidade que estava presente no Brasil desde a época do Império. Lembre-se, na época do Império, quem comandava a política abaixo do imperador eram os grandes proprietários de terra. Então veja bem, gente, os proprietários de terra queriam alcançar o topo do poder. Entretanto, com o imperador eles não estavam conseguindo fazer isso. Qual foi a solução vista por esses proprietários de terra? Vamos derrubar o imperador.
No dia 15 de novembro de 1889, quando houve a proclamação da República, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os proprietários de terra estavam lá apoiando, estavam dando base. Entretanto, quando a República foi proclamada, quem assume o poder? Os militares. E os cafeicultores, os outros latifundiários, eles continuam ali ansiosos, querendo poder. O que o Policarpo enxerga no campo é uma realidade que já existia no Brasil. No meio rural, quem controla a política, quem influencia as pessoas, quem controla o voto, é de fato os grandes proprietários de terra. Tá bom? E eles estão prestes a se mobilizar e a tomar o poder desses militares. Eles vão conseguir fazer isso nas eleições de 1894, quando foi eleito o primeiro presidente civil, Prudente Moraes, que já vai ser um representante dessas oligarquias agrárias. E posteriormente, um outro presidente chamado Campos Salles. Esse sim estruturou o que nós definimos como coronelismo. Tá? Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: os cafeicultores, os latifundiários já tinham influência na política desde a época do Império. E eles estão tendo essa influência aí durante a obra do Policarpo, que se passa na última década do século XIX. Mas é a partir do governo do Prudente Moraes que a política coronelista vai alcançar a presidência do Brasil, certo? Então a política do café com leite, a política coronelista é só a partir do Prudente Moraes. Portanto, não se adequa ao Policarpo, já que ele está falando do governo dos militares ainda, né? Do Floriano Peixoto. Okay. Pode. Então, o que a gente vê é que, nesse caso, o que acontece na obra é que a gente vê uma estruturação do que vem a ser o coronelismo depois. Então, ele já está adiantando o que vem a acontecer depois com a estruturação desse coronelismo. Então, na segunda parte, o final da segunda parte, o Policarpo vê aquelas dificuldades e ele pensa o seguinte: bom, eu já sei tudo que precisa melhorar para que o campo funcione. O que eu vou fazer? Eu vou até o presidente da República, vou escrever uma carta, um memorial para ele, descrevendo o que precisa ser modificado na nação para que a agricultura realmente seja a que a gente precisa, que a gente quer. Ele chega lá e vai se dar com o Floriano Peixoto vai desdenhar do memorial dele, mas vai colocar o Policarpo em meio à guerra. O Policarpo passa a ser um militar ali, ele não levava muito jeito para a coisa, mas ele vai ser colocado e ele vai ver aquilo também, em certo momento, como um ato patriótico. E aí, pode passar o slide, e aí a gente vai ver que ele vai se deparar com o Floriano Peixoto, que é uma pessoa de verdade, ou seja, é um personagem que realmente existiu, e ele vai tratar, esse personagem vai passar a ser retratado na obra. Aí agora sim que eu quero contar com a presença do Cássio para falar com a gente sobre Floriano Peixoto e sobre a Revolta da Armada. Essa imagem eu acho muito interessante, da Revolta da Armada, ou seja, a gente tem os militares ali colocados na terra, voltados para o mar, porque os revoltosos eles eram da marinha, né? Então eles têm esse canhão aqui apontado para o mar, porque os revoltosos eles sempre vinham do mar. Então esse era um contexto da Revolta da Armada. Eu queria aproveitar o Cássio aqui para falar um pouco do governo do Floriano Peixoto e especificamente da Revolta da Armada. Então vamos voltar aqui o slide, volta para a gente aí, porque são duas coisas que são associadas, né? O governo do Floriano Peixoto e a Revolta da Armada. O Floriano Peixoto, na verdade, ele nunca foi eleito para ser presidente. Ele era vice em exercício. O governo constitucional do presidente mesmo, que proclamou a República, aquele que promulgou a primeira Constituição Republicana do Brasil, foi o Deodoro da Fonseca. Mas devido à oposição dos latifundiários, esses que eu disse que estão ali sedentos para alcançar o poder, devido à oposição da Marinha, que chamava-se Armada, desde a época do Império ela carregava esse nome. A Armada, ela tinha uma tradição imperial, ela era privilegiada na época do Império, portanto ela não aceitou a proclamação da República como os militares do Exército esperavam. Sendo assim, por pressão da Marinha e por pressão dos cafeicultores, Deodoro da Fonseca renuncia. Deveria, pela Constituição, ser convocada uma nova eleição, mas não foi. Quem assumiu o poder foi esse vice, Floriano Peixoto. E as rebeliões, gente, continuavam. Outros grupos, além do exército, queriam o poder. Nós temos o exemplo dos latifundiários do Rio Grande do Sul, que fizeram a Revolução Federalista. Nós temos o exemplo desses marinheiros, que vão iniciar no governo do Floriano Peixoto a segunda revolta da Armada. Tá? Um detalhe importante, antes da gente falar dessa segunda revolta, que é a trabalhada pelo Policarpo Quaresma, é sobre a visão política que os militares estão seguindo nessa época. Os militares estão apostando numa visão política chamada positivismo, uma ideia que surgiu na França com um pensador conhecido como Auguste Comte, tá? O nome dele.
os militares acreditam na ordem, no progresso. Tá? O lema que está aí na nossa bandeira, né, foi escolhido pelos militares. Eles acreditam na industrialização. E o Floriano Peixoto, ele vai receber um apelido especial, jacobino. A visão política dele era uma visão jacobina, era uma visão revolucionária que tendia para as classes mais baixas, semelhante aos jacobinos lá da Revolução Francesa do século XVIII. Então essa visão urbana, a favor da industrialização e de classes mais baixas, vai totalmente ao contrário da visão dos cafeicultores, da visão agrária, tá? E no caso a Marinha, que está aí ressentida porque perdeu seus privilégios, né, que possuía durante o Império, a Marinha vai iniciar mais uma vez uma revolta para tentar tirar o exército do poder. A segunda revolta da Armada, que foi muito pior do que a primeira, tá? Os marinheiros chegaram a ter enfrentamento militar com as tropas do exército. O Floriano, ele reprimiu esses militares da Armada. Eles vão fugir para o Rio Grande do Sul, vão se juntar com uma das maiores rebeliões que teve no Brasil já, a Revolução Federalista, conhecida como Guerra da Degola também, né? Porque muitas pessoas eram degoladas, mas mesmo com essa oposição, mesmo com essa verdadeira guerra civil, misturando marinheiros e federalistas do Sul, latifundiários do Sul, o Floriano reprime esses movimentos, gente, de forma violenta, tá? Ele massacra essas pessoas. E um dos massacres foi realizado na antiga capital, a Ilha do Desterro, que mudou de nome em homenagem a ele, né? A Ilha do Desterro hoje se chama Florianópolis, certo? Então o Floriano Peixoto, mesmo com tanta oposição, ele controla essas revoltas e ganha um apelido muito especial, Marechal de Ferro, porque ele não cedeu, ele continuou seu governo até o fim. Quando chegou o final do seu governo, ele vai convocar novas eleições, e aí os cafeicultores já estão bem articulados, e eles conseguem colocar no poder um presidente civil ligado ao contexto agrário, tá? Que é o Prudente de Moraes. Gente, ainda existe um resquício dessa visão dos militares no governo do Prudente de Moraes. O vice dele tentou dar um golpe para alcançar o poder, beleza? Mas com o Prudente de Moraes acontece essa transição para o coronelismo, para a República do Café com Leite, como a gente conhece. Ok, gente, então vocês viram aí que o Floriano Peixoto era bolado, né? O bicho era nervoso. Mas o que eu queria que vocês entendessem era justamente isso, o contexto histórico, político, geográfico da época. E com isso a gente fica por aqui, se despede de vocês. Queria mandar um beijo para todos, vem cá. Tchau, mãe! Eu queria que liberasse os comentários aí. Beijo, pai, beijo, mãe. Tchau, amor. Tchau, cachorro, Vamos ver quem valeu. tá acompanhando aqui, ó. A gente já estendeu muito, mas só dá um tchau. Ô, Felipe. Prestaram atenção, Felipe de matemática. Cadê a galera, os arreiros cabuloso? Cadê o Cefetinho? Cadê? Venda Nova é meu país. Minha mãe tá online, olha só. Tchau, gente. Falou.